Olá, meu nome é Juliana, eu faço parte do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina e o título do meu trabalho é Contribuições do Programa Residência Pedagógica para Aprendizagem Docente, Relatos de uma Licencianda em Química. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre o programa da residência pedagógica, ele foi instituído através da portaria GAB de número 38, de 28 de fevereiro de 2018, com a finalidade de implementar projetos inovadores, apoiados pelas instituições de ensino superior, que podem ser públicas ou privadas, os quais devem ser aplicados nos cursos de licenciatura, a fim de estimular a articulação entre teoria e prática, assim como efetivar uma parceria com as redes de educação básica. O programa da residência pedagógica, ele é uma atividade de formação desenvolvida em escolas públicas da educação básica, determinadas de escola-campo. Nesse programa, os alunos eles são chamados de residentes e eles obrigatoriamente devem estar cursando licenciatura. Esses residentes eles são orientados por um docente da instituição, chamado de orientador, e também são acompanhados por um professor da educação básica, chamado de preceptor. Na escola campo, o residente vivencia situações concretas do cotidiano escolar, assim como da heterogeneidade da sala de aula, sendo que essas experiências poderão servir como objeto para reflexão e articulação entre a teoria e a prática docente. Como objetivo do nosso trabalho, um deles foi identificar e analisar contribuições do programa da residência pedagógica para a aprendizagem docente durante a formação inicial, utilizando como instrumento de análise os focos da aprendizagem docente. A nossa pesquisa ela foi qualitativa, ela constou de uma entrevista semi-estruturada com uma residente que cursava Química e fazia parte do programa há 2 meses. Essa entrevista semi-estruturada, ela constituiu-se em 2 questões norteadoras, sendo que uma delas é: conte-me sobre a sua experiência na residência pedagógica até o momento, e a segunda: você quer ser professora? Por quê? A entrevista, então, ela foi transcrita e as características dessa entrevista que se enquadrassem nos FADs foram, então, enquadradas, considerando os focos da aprendizagem docente como categorias a priori. Nós trabalhamos com análise de conteúdo de Bardan e nesse processo de organização e análise das informações, nós decompomos o material em unidades de registro e em seguida os distribuímos nos focos. Descrevemos os resultados obtidos, realizamos as inferências dos resultados e os interpretamos com auxílio da fundamentação teórica adotada. Falando um pouquinho mais sobre os focos da aprendizagem docente, foi Arruda e colaboradores que elaboraram os FADs, os quais podem ser considerados como um instrumento de análise da aprendizagem docente, sendo esse, então, útil na avaliação da formação de professores. O foco de número 1, ele é determinado como interesse pela docência, no qual o estudante experimenta interesse, envolvimento emocional, curiosidade, motivação, mobilizando-se para exercer e aprender cada vez mais sobre a docência. Já no foco 2, o conhecimento prático da docência. Então, a partir do conhecimento na ação e com base na reflexão na ação, o estudante ele desenvolve o conhecimento de casos, um repertório de experiências didáticas e pedagógicas que orientam a sua prática cotidiana. Já no foco 3, determinado como reflexão sobre a docência, frente a novos problemas originados de sua prática, os quais não conseguiu resolver no momento em que eles ocorriam, o futuro professor, com base em instrumentos teóricos, analisa a situação sistematicamente, envolvendo-se com a pesquisa e reflexão a posteriori sobre a sua prática e o seu conhecimento acumulado sobre ela, de modo a resolver os problemas inicialmente detectados. Trata-se então de desenvolver a dimensão da pesquisa no futuro professor. No foco 4, chamado de comunidade docente, o estudante participa de atividades desenvolvidas em uma comunidade docente, aprende as práticas e a linguagem da docência com outros professores, assimilando valores dessa comunidade e desenvolvendo dessa forma a reflexão coletiva. No foco 5, a identidade docente, o estudante pensa sobre si mesmo como um aprendiz da docência e desenvolve uma identidade, como alguém que se tornará futuramente um professor como profissão.
Dessa forma, né, nós temos os resultados distribuídos, né, a distribuição das unidades de registro nos focos, então temos os 5 focos, os fragmentos que foram alocados em cada um desses focos e a porcentagem de incidência de cada um deles. Por conta do tempo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os focos 3 e 4, que foram aqueles com maior incidência. Então, no foco 3, a residente faz uma autoanálise sobre as situações ocorridas em sua prática docente e o que suas atitudes ocasionaram em sua aula. Ela também faz reflexões sobre suas ações e a reação de seus alunos sobre elas. Então, coloquei aqui um trecho para vocês. Ela diz assim: então isso, eu acho que foi bem legal, porque assim foi melhor do que eu esperava, mesmo tendo os erros, né, da primeira aula e tal, mas sim, foi melhor do que eu esperava. Num segundo trecho ela diz: aprender disso melhor, da organização, também a planejar que cada turma é uma turma e que também depende muito do dia. E que você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter um jogo de cintura, que às vezes você planejou aquilo e não vai dar certo. Mas você tem que conseguir dar um jeito e dar aquilo. Você vai ter que dar em mais uma aula, mas você tem que aprender a se organizar. Acho que é o principal. Para dar aula, você tem que aprender a se organizar. Tais representações, elas estão de acordo com o foco 3, o qual enfatiza que, frente aos problemas apresentados em sua prática, o professor deve refletir de modo a resolver tais situações. Corroborando, então, com as falas da residente, Arruda, Passos e Fregolente, eles afirmam que, após a aula, o professor também pode dedicar-se a uma reflexão mais sistemática e aprofundada. Pode refletir sobre o que aconteceu, sobre os momentos em que prestou atenção no raciocínio do aluno e agiu, a partir daí, de uma determinada forma, avaliando as atitudes tomadas. Esta é a reflexão sobre a reflexão na ação, uma análise que o professor, dispondo de tempo e munido de instrumentos teóricos, faz posteriormente sobre o seu conhecimento e reflexão na ação. Falando um pouquinho agora sobre o foco 4, organizou-se as declarações da residente que descreviam situações e atividades as quais desenvolveu em meio à comunidade docente, seja na escola ou na universidade. Ela menciona o seu envolvimento com professores, com o qual aprendeu práticas docentes e valores, assim como também desenvolveu a reflexão de forma coletiva. Então, nesse trecho 23, ela diz: e eu acho assim, que muito disso vem dos meus professores também. Eu sempre gostei muito dos meus professores do ensino médio, do fundamental e aqui também, e isso acho que ficou em mim. No segundo trecho, ela diz: nessa aula foi partindo do zero, porque foi mais só o professor e a nossa dupla, né? Porque geralmente aqui, nas reuniões da residência, agora mesmo para a sequência didática, a orientadora fica orientando a gente. A gente já se reuniu com ela hoje de novo para ir planejando. Essa uma foi só o professor e a gente. Ele falou: eu quero que vocês deem uma aula de tabela periódica e vocês são livres para fazer o que quiserem. Então, ele só falou assim: eu quero um plano de aula até um dia antes para eu ver se está tudo ok. De acordo com Obara, Broietti e Passos, as falas da residente apresentam um exemplo de comunidade na qual os professores trocam experiências e vivências de forma a contribuir com o seu repertório de casos conhecidos, fortalecendo-os de forma a trabalharem em conjunto, motivando um ao outro. Como considerações finais, então, por meio da investigação realizada, na qual se buscou identificar e analisar as contribuições do programa da residência pedagógica para a aprendizagem docente, identificamos evidências dessa aprendizagem com destaque para os focos 3 da reflexão e 4 da comunidade. Os resultados ressaltam benefícios na aprendizagem docente ao participar de programas de formação inicial como a residência pedagógica. Nesse caso, a residente apontou como satisfatória sua participação no programa e o quanto essa experiência auxiliou em sua formação inicial. As experiências vivenciadas ao longo do projeto proporcionaram momentos de reflexão sobre as suas ações em sala de aula e em seu planejamento, assim como permitiram diálogos com os demais professores. Outro ponto a ser destacado é o convívio com a comunidade, uma vez que tais atividades possibilitaram aprender práticas e a linguagem da docência com outros professores e o desenvolvimento também da reflexão coletiva. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. Fico por aqui. Obrigada a todos.